Paz do Senhor, irmãos. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui começando mais um culto, mais um dia na presença de Deus, mais um dia debaixo da graça do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço que você feche os seus olhos, E você se prepare aí para poder estar cultuando o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, mais um dia, Pai, debaixo da tua proteção, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Nesse momento, pedimos o perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Pai querido, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, pensamos, todos os atos, Pai, também toda a omissão que veio de nossa parte, que entristeceu o Senhor, que o Senhor, Pai, nos perdoe nesse momento, pelo sangue de Cristo Jesus, Pai querido, nos limpa, nos lava, Senhor, nos purifica, Pai querido, e aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor. Que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, se manifestar em cada coração e que a Tua palavra, Pai, ela possa alcançar cada um daqueles que ouvirem essa palavra. Pai amado, que o Senhor faça uma obra, Senhor, que haja um fruto, Senhor, sobre essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em tudo nós te agradecemos, por tudo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Glória a Deus, grande é o Senhor. Sim, Deus é fiel para cumprir
toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Glória a Deus. Quantas lutas tenho eu passado, quantas lágrimas eu já chorei, mas se Deus estiver do meu lado, nada temerei. Quantas lutas tenho eu passado, quantas lágrimas eu já chorei, mas se Deus estiver do meu lado, nada temerei. Porque estás comigo, as montanhas salvarei. Porque estás comigo, sempre vencerei. Meu Deus amado, sempre te amarei. Meu Deus amado, sempre te amarei. Ó a resposta de Deus. Se o teu fardo parece pesado e às vezes disse já cansei, saiba que estou bem do seu lado, te sustentarei. Se o teu fardo parece pesado e às vezes disse já cansei, saiba que estou bem do seu lado, te sustentarei. Porque estou contigo, as serpentes pisarás. Porque estou contigo, sempre vencerás. Meu filho amado, sempre te amarei.
salvarei, porque estás comigo, sempre vencerei, meu Deus amado, sempre te amarei, meu Deus amado, sempre te amarei. Se o teu fardo parece pesado e às vezes diz já cansei, saiba que estou bem do seu lado, te sustentarei. Se o teu fardo parece pesado e às vezes diz já cansei, saiba que estou bem do seu lado, te sustentarei. Porque estou contigo, as serpentes pisarás. Porque estou contigo, sempre vencerás, meu filho amado, sempre te amarei, meu filho amado, sempre te amarei. Glória a Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glória a Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de
Amém, irmãos? Nós vamos para a palavra de Deus. Deixa eu arrumar aqui, irmão. Melhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 29. Amém? Diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, nós lemos a Tua palavra e eu peço que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja um coração para receber a Tua palavra, que haja uma boa terra, Senhor, que venha dar fruto, que essa palavra alcance, Senhor, os corações, que venha falar, Senhor, as pessoas. Eu creio, Pai, que a Tua palavra é a Tua boca, Senhor. Quando nós lemos a Tua palavra, o Senhor já falou conosco, Pai. Mas me usa como instrumento nas Tuas mãos e me abençoe, me unja para pregar a Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? No versículo 29, nós temos essa palavra do apóstolo Paulo, onde ele diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Numa outra tradução, diz assim: porque os dons de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amém, querido? Interessante, né? Nós cantamos aqui muitos hinos, cantamos alguns, falando sobre Deus nos abandonar, Deus desistir de nós, Deus virar as costas para nós, mas nós deparamos com essa palavra, e essa palavra diz que os dons de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis, ou seja, não podem voltar atrás, não podem ser anulados. E é interessante, irmãos, porque se nós lermos a palavra de Deus, uma das lutas, e nós vemos a luta de Deus para provar o seu amor por nós, para provar a sua fidelidade. Nós vemos que Deus, muitas vezes, para provar a sua fidelidade ao homem, Ele jurou até mesmo por ele, para que o homem tivesse confiança, que visse Deus como um pai de amor, um pai que nos ama, um pai que hoje nos compreende de uma maneira diferente, porque até o Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, o pecado, as necessidades do homem, né, aquilo que o homem sentia, era como se Deus não podia sentir essas coisas, Deus não sente essas coisas, Deus não podia compreender, porque Deus é santo, né? A palavra de Deus diz que Deus ele vê
ele vê defeito até nos anjos que estão lá no céu, de tamanha santidade de Deus. E Deus não tinha essa compreensão, não que ele não tinha o entendimento, mas muitas vezes nos falta esse contato com Deus, e Deus também queria ter um contato maior com o homem, algo que foi impedido por causa da queda de Adão. Então a comunhão de Deus, a comunhão que Deus tinha com o homem, a proximidade que Deus tinha com o homem, aquilo foi interrompido, aquilo foi quebrado por causa do pecado. E o homem teve que sair da presença de Deus, e houve um período de separação, um tempo onde Deus não podia se comunicar diretamente com o homem, e nós vemos isso. Deus se manifestou sim através dos seus profetas. Ele se manifestou também falando com Moisés, com Abraão, mas ele falava aos corações, às pessoas, mas nós não tínhamos assim hoje essa intimidade que nós temos com Deus. No Velho Testamento havia o véu separava o homem, o sacerdote, ou o povo. Ele separava o homem do santíssimo lugar, onde ficava ali a Arca da Aliança, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava ali depois de oferecer o holocausto e fazer expiação pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Ele podia entrar ali no santuário e fazer ali aquilo que ele tinha que fazer. Ele tinha que comer os pães da preposição, ele tinha que acender o candelabro, e depois ele entrava no santíssimo lugar. Era o véu ali, ficava a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava ali uma vez por ano e falava com o sumo sacerdote. Então havia uma separação, havia algo que nos impedia de nós termos esse acesso a Deus como nós temos hoje. E a palavra diz no livro de Romanos, capítulo 5, no verso 1, diz assim, que justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Ou seja, que nós hoje somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E por isso hoje aquela cédula de inimizade, aquela cédula de ira, ela já não existe mais, porque hoje nós temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo. E a fidelidade de Deus, a Bíblia diz que a fidelidade de Deus, ela nunca acaba. Deus, ele é fiel, como nós cantamos aqui. Deus é fiel. A palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, porém ele permanece fiel na sua palavra. Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade, e Deus vela pela sua palavra. Interessante que, se nós lermos no livro de Romanos, também continuando aí no mesmo livro, um pouquinho para trás, no capítulo 8 de Romanos, versículo 38 e 39. Mesmo apóstolo Paulo falando, ele diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele fala aquilo que eu estou falando hoje, nesse Novo Testamento que nós vivemos. Ao contrário da separação que o povo de Israel tinha, porque a palavra de Deus diz que os pecados faziam separação entre Deus e o homem.
Hoje, pelo contrário, nós estamos nesse novo pacto, nessa nova aliança com Deus, e o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do grande amor de Deus. Ou seja, não existe mais essa separação, não existe mais essa distância do homem, porque Deus hoje está, né? Deus está em todo lugar, Deus se manifesta através de muitas formas, da sua multiforme graça. Deus se manifesta, Deus fala ao nosso coração, Deus fala ao coração do homem, Deus inspira o homem hoje para que ele possa fazer a vontade de Deus. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, né? Nem os principados, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, passado, futuro. Nada pode te separar do grande amor de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos que Deus deixou de nos amar. Muitas vezes por causa de atos, por coisas que nós cometemos, e Deus sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe. Não pense, meu irmão, que hoje você caiu e Deus ficou surpreso. Não, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo aquilo. Deus, a palavra de Deus, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece a nossa saída, a nossa entrada, todas as coisas. Tudo é latente aos olhos de Deus. Deus sabe de tudo, meu irmão. Deus conhece todas as coisas. E hoje, há alguém hoje que pode, há um sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E hoje ele está na presença de Deus. E ele intercede por nós. E ele mesmo é o sumo sacerdote. E ele é o sacrifício santo. Ele é o Cordeiro de Deus, que pagou, né, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a Deus. Então, nada pode nos separar, porque hoje Jesus ele está na presença de Deus, para que, como João diz, ele hoje é o nosso advogado, porque ele entende. Jesus, ele veio ao mundo, ele era Deus, mas a Bíblia diz que ele se fez carne. Ele deixou a sua glória e ele veio ao mundo. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então Jesus, ele se fez carne. Para quê, irmão? Para conhecer a tua dor. Jesus, ele foi provado. Jesus passou fome, Jesus foi tentado, Jesus foi humilhado, Jesus teve cansaço, Jesus passou por tudo que você pode imaginar, e até mesmo, né, a traição, a morte, o castigo, tudo que nós pudemos imaginar, Jesus enfrentou. E hoje ele tem esse entendimento, e ele sabe, ele nos compreende. Hoje Jesus compreende você mais do que qualquer um, porque ele também habitou num tabernáculo de carne como nós. Ele também sentiu aquilo que nós sentimos, né? Coisa que quando ele estava na glória era impossível, porque a Bíblia diz que lá onde Deus habita, né, não existe dor, lá não existe choro. Lá a palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Então, ali não poderia entrar o choro, não poderia entrar a desilusão, a angústia, né, a fome. Nada disso habita naquele lugar. Mas Jesus experimentou tudo isso para que ele pudesse nos compreender, nos entender nossas fraquezas. E hoje, né, quando nós compreendemos alguém, você vai ler na Bíblia que muitas vezes Jesus, quando ele viu aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a palavra de Deus diz que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão daquele povo, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus, ele sentiu a dor. A misericórdia é você sentir a miséria daquelas pessoas. Jesus, ele sentiu aquilo que o homem, né, sente, tudo aquilo que nós podemos sentir.
o vazio, né, a frustração, tudo Ele conhece o nosso coração. Mas mesmo assim, meu irmão, Deus te chamou, mesmo conhecendo você, Ele te escolheu, mesmo conhecendo as tuas fraquezas, mesmo conhecendo talvez as suas iniquidades. Nós vemos que quando Deus chama ali o profeta Isaías, Isaías era um homem, e ele fala, Isaías diz assim, que ele era um homem impuro, de lábios impuros, e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, né, nós entendemos que Isaías era um homem que falava coisas que não agradavam, falavam palavras que não agradavam, e ele vivia no meio de um povo que também falava coisas que não agradavam. Mas Deus escolheu Isaías, porque ele se colocou na posição, ele diz, eis-me aqui. Então Deus pegou ali uma tenaz, mandou que um anjo pegasse uma tenaz ali e pegasse uma brasa do altar e tocasse na boca de Isaías. E ele disse, olha, eu estou tirando a iniquidade da tua boca. Meu irmão, é Deus que te santifica, é Deus que te purifica, é Deus que dá ordem aos seus anjos para que você, meu irmão, seja o que você é hoje. E Deus não está firmado na tua fidelidade, Deus não está firmado na fidelidade do homem, porque Ele sabe que o homem, ele cai, o homem peca, o homem, ele é fraco, mas Deus é forte, Deus é maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que ele tinha prazer nas fraquezas, nas perseguições. E houve um momento na vida do apóstolo Paulo que ele estava sofrendo, ele tinha um espinho na carne, e era como se um enviado de Satanás vinha para esbofetear Paulo, para envergonhá-lo. Eu não sei, muitos dizem que talvez Paulo tivesse uma enfermidade nos olhos que não eram curados. Então ele pediu a Deus por 3 vezes que Deus tirasse aquele espinho da carne. Outros acreditam que seria outras coisas, ou talvez uma fraqueza de Paulo, como todos nós temos. E ele pediu 3 vezes para Deus, para que Deus, né, tirasse aquele espinho da carne. Mas Deus disse para Paulo, não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, realmente nós estamos fortes. Amém? Então, meu irmão, é nessa fraqueza, é na nossa fraqueza, muitas vezes na nossa falta de capacidade, que Deus opera o poder dele nas nossas vidas. Porque, meu irmão, Deus não chama pessoas capazes, Deus não chama pessoas preparadas, não. Deus chamou só pessoas que tinham problemas, pessoas que eram, né, e nós vemos o chamamento de Abraão, nós vemos o chamamento de Moisés. Moisés, quando Deus chamou Moisés e disse que ele teria que ir ao Egito, Moisés se recusou, falou, não, eu não posso falar. Ou seja, ele diz, eu sou incapaz, eu sou incompetente. Mas Deus disse, eu escolhi você. E nós acabamos de ler no livro de Romanos, né, no capítulo 11, versículo 29, que o chamado de Deus e os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Quando Deus escolhe alguém, Ele não muda, porque lá no livro de Malaquias 3,6 está escrito assim, eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus não muda a sua opinião, Deus não muda o seu caráter. Desde o dia que Ele te escolheu, desde o dia que Ele te chamou, desde o teu nascimento, Deus te conhece. E Ele te escolheu para que você seja alguém, para que você seja alguém que venha glorificar o nome de Deus nessa terra. Nós vemos o chamamento de Jeremias. Jeremias era um jovem, né? E ele foi chamado por Deus. E Deus falou para ele, olha, desde o ventre da tua mãe eu te conheço, eu te constituí para que você seja um profeta entre as nações. Mas nós vemos também
Jeremias dizendo: Senhor, eu não sou capaz, eu não passo de uma criança. Mas Deus disse para ele: olha o que você está vendo. E Jeremias teve uma visão, né, de uma amendoeira. E ele disse: eu vejo um galho de uma amendoeira. E aquilo, ele entendeu, porque Deus falou para ele: olha, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra, para que a minha palavra se cumpra. Amém, querido? Então a palavra que Deus lançou na sua vida, não é você que tem cuidado para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Não é você só que está preocupado em conseguir aquilo que Deus falou que você vai conseguir, em ser aquilo que Deus falou que você vai ser, e ter aquilo que Deus falou que você vai ter. É Deus que vela por essa palavra, para que essa palavra se cumpra. Ou seja, Deus cuida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás na sua palavra. Um dia Ele te chamou, um dia Ele te escolheu. Lógico que nós temos a opção de virarmos as costas. Nós temos a opção de não querermos andar na presença de Deus. Mas o chamado de Deus, os dons de Deus são irrevogáveis. Se você voltar para o caminho de Deus, tudo aquilo que Deus falou para você, meu irmão, continua em pé. O mesmo amor está em pé. O mesmo propósito está de pé diante de Deus. Então, a palavra de Deus diz que 7 vezes cairá o justo, mas ele não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela sua mão. Então, meu irmão, acredite nessa palavra. Se você hoje se sente incapaz, você acha que Deus te abandonou porque você caiu, você acha que Deus te abandonou porque você, está se sentindo fraco. Não, Deus está aí do teu lado, como nós cantamos. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É só você clamar, como nós cantamos. Há momentos que nós queremos voltar atrás, há momentos que nós queremos desistir, mas se você clamar ao nome de Jesus Cristo, Ele está aí do teu lado, meu irmão, para te dar a mão, para ajudar você a carregar essa cruz, a carregar esse peso. Então, meu irmão, clame a Ele, acredite no amor de Deus. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, para o homem, é confiar no amor de Deus. Porque o amor de Deus é um padrão que nós não alcançamos. Porque nós temos esse padrão de amor, que é o amor, de um homem com uma mulher, ou seja, o amor, de um irmão, que é o amor fraterno, ou o amor eros, que é o amor, por uma mulher. Mas o amor de Deus, ele é o amor, meu irmão, ágape, é o amor perfeito. É um amor que não tem, é incondicional. Deus ama. Deus ama. Na verdade, a palavra de Deus não é Deus ama. Deus é amor. Ele é amor. Ele é a expressão do amor. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, meu irmão, como nós cantamos aqui, eu não morrerei, ou seja, eu não vou perecer, porque Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós cantamos aqui, e a palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos, voltando lá para o capítulo 8, voltando lá no versículo 38, Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa pode nos separar do grande amor que está em Jesus Cristo. No versículo, espera aí, irmãos. No versículo 35, versículo 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas, Aline travou aqui, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Existe, eu não sei, deu um probleminha aí no vídeo. Se você estiver me ouvindo, meu irmão. Amém. Vamos de volta. Mas em todas estas coisas, irmãos, ou seja, na tribulação, na angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muitas vezes as pessoas não gostam desse discurso. Eles dizem que é um discurso triunfalista, onde as pessoas pregam que o cristão nunca vai perder, que o cristão nunca vai ser derrotado. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. O problema, meu irmão, é que as pessoas, elas acreditam num tipo de vitória. Elas têm uma visão de vitória, né? Porque a vitória de Deus, ela está além do nosso tempo. A vitória de Deus para mim e para você, ela está além desse tempo. Então, meu irmão, ainda que você hoje aparentemente tenha perdido, você vai ver, se você confiar no Senhor, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você vai ver, meu irmão, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Quando nós vemos a vida de Jesus, se nós analisarmos, quando Jesus foi preso, nós poderíamos humanamente dizer assim: olha, Jesus foi preso, olha, começou a derrota. Ele foi perseguido, olha, começou a derrota na vida de Jesus. Depois ele foi traído, começou a derrota na vida de Jesus. Olha, agora ele foi chicoteado, ele foi condenado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ou seja, humanamente, Jesus estava indo de mal a pior. Nunca nós poderíamos dizer que Jesus era mais do que vencedor nessa situação, mas ele estava, meu irmão, na verdade, Jesus estava seguindo o plano de Deus, a vontade de Deus. Porque, irmão, quando ele expirou naquela cruz, antes dele expirar naquela cruz, ele dizia assim: tudo está consumado. Jesus ali consumou a nossa vitória. Jesus ali consumou a sua vitória sobre o mundo, sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Ali Jesus triunfou, meu irmão. Muitas pessoas acharam que quando Jesus morreu ali, ele perdeu, mas nada. Ele triunfou. Na verdade, quem perdeu foi o diabo, e o diabo já está condenado. E Jesus Cristo hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está coroado de glória. E ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Jesus é vencedor. Mas se nós olharmos humanamente, ele parecia que a história dele foi uma história de perda. Não, meu irmão, o final não foi esse. O final não é esse. O final não foi a morte. O final foi a ressurreição. E eu digo para você, irmão, ainda que você nesse mundo, você pode dizer que você teve uma vida difícil, uma vida de derrota, uma vida de aflição, uma vida de nudez, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque quando você expirar aqui nessa terra, meu irmão, você vai receber a coroa de glória, você vai receber os galardões do Senhor, e você vai ser cumulado de honra. Infelizmente as pessoas acham que vitória é ter sucesso nesse mundo. Vitória é fazer coisas extraordinárias. Não, meu irmão. É um conceito de vitória. Eu gosto de uma música. Eu esqueci o nome do irmão que canta essa música, mas ele chama essa música de Zé Ninguém. Qual é a história do Zé Ninguém? O Zé Ninguém era aquele irmão que não era bonito, nem feio, nem baixo, nem alto, um homem invisível na multidão, né? Um homem que nunca pregou, um homem que nunca liderou, que nunca foi líder de nada. Mas quem era o Zé Ninguém, meu irmão? Zé Ninguém era aquele que ia na igreja. Ele limpava a igreja com a sua esposa, né? Junto com a sua esposa, ele ajudava os irmãos, ele ajudava aqueles que precisavam, ele sempre tinha uma palavra de Deus para aquele que precisava. Ele era o Zé Ninguém. Pequeno aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. E quando esse Zé Ninguém morreu, irmãos, essa música diz que ninguém sentiu a falta dele, né? No enterro dele não foi nenhuma multidão. Mas, meu irmão, quando o Zé Ninguém chegou lá no céu, meu irmão, ele foi recebido com um coro, ele foi recebido com festa. Por quê? Porque lá ele era grande. Meu irmão, você às vezes pode ser pequeno aos olhos dos homens, mas você é grande aos olhos de Deus. Você pode ter, as pessoas olhar você como um derrotado, mas você é um vitorioso, porque você está andando no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Eu gosto de uma história que eu até marquei aqui para que você possa ter assim como exemplo. Porque muitas vezes o diabo ele nos derruba por causa das nossas fraquezas. Ele nos condena. Ele nos diz que Deus nos abandonou porque nós erramos, porque nós caímos. Mas, meu irmão, olha, se a gente fosse pensar um pouquinho, meu irmão, quem é o diabo para poder nos condenar? Quem é ele, meu irmão? Olha o que ele fez. Ele traiu a Deus. Ele caiu do céu. Ele queria ser como Deus. Ele foi lançado no abismo. Foi lançado, né, fora. Quem é ele para poder condenar você, meu irmão? Então, ele usa essas coisas. Como Paulo dizia, era como se um enviado de Satanás viesse para me esbofetear. E o diabo todo dia ele vem para te esbofetear, meu irmão. O diabo todo dia ele envia alguém para falar uma palavra, para tirar a tua paz, para tirar a tua fé, para tirar a tua alegria. Mas, meu irmão, não olhe para essa palavra do inimigo. Não ouça as palavras do inimigo. Ouça essa palavra que hoje eu estou falando para você. Deus está contigo. Deus te chamou. E a escolha de Deus é sem arrependimento. Os dons de Deus, o chamado de Deus é irrevogável na tua vida. Deus não desistiu de você. Deus não desiste de você. Enquanto houver um sopro de vida na tua vida, se você clamar o nome do Senhor, como diz a palavra, aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então, meu irmão, havia uma parábola
existia um homem que ele, todo dia ele ia pegar água. Ele ia pegar água no rio. E ele tinha uma vara que ele levava nas costas e tinha um vaso de um lado, um balde. E no outro também. Eles eram de cerâmica. E o que acontecia? Havia um balde que ele era perfeito. Ele não tinha nenhum quebradinho, não tinha uma trinca, nada. E o outro vaso, ele tinha uma trinca. E o que acontecia? Quando aquele homem vinha com a água, ele pegava água. Quando ele vinha, aquele vaso que era perfeito, ele vinha cheio até a boca. Mas aquele outro vaso que tinha ali uma trinca, ele vinha com menos água. E aquele vaso que era perfeito, ou se achava perfeito, ele dizia, tá vendo, você não presta, você tem defeito, você não retém aquilo que eu retenho, você não tem aquilo que eu tenho, você não tem a capacidade que eu tenho, você não é capaz. E aquele vaso quebrado, aquele vaso rachado, ele se achava inferior, ele se achava condenado por causa daquilo. Então um dia ele quis uma explicação. Por quê? Por que ele era daquele jeito? Por que ele era rachado? E um dia ele ouviu a voz. Talvez hoje você seja esse vaso, meu irmão. Ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou para ele, quando você for na estrada, você vai olhar, você vai analisar o teu lado da estrada e o lado do teu amigo. E o que aconteceu, irmãos? Quando aquele vaso foi para o rio, e ele notou que o lado dele, toda a estrada era florida, era verde. E o lado do amigo dele que retinha toda a água, era tudo seco, era tudo espinho, era tudo trevas. Então ele entendeu, meu irmão, que aquele trinco, na verdade, não era um defeito, era um propósito de Deus. Porque, meu irmão, muitas vezes Deus ele se aperfeiçoa, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa necessidade. Meu irmão, como que é bonito, eu já vi tantas pessoas, irmãos, eu vejo na igreja, isso é uma verdade. As pessoas, meu irmão, que mais fazem na igreja são aquelas que menos podem. As pessoas têm uma ideia, quando nós tivermos uma igreja no Alphaville, eu ouvi dizer que teve uma igreja, que abriu uma igreja lá no Alphaville, e teve um problema, meu irmão. Teve problemas lá, porque ali é difícil, meu irmão. A palavra de Deus é bem clara quanto a algumas coisas. Ninguém tem por qualquer coisa não, meu irmão. Muitas vezes a pessoa tem porque retém mais do que ela pode ter. Ela retém, né? Às vezes não é um vaso perfeito, mas retém tudo para ele. E às vezes, meu irmão, aquela pessoa humilde, pessoa que não tem condições, irmão, elas são capazes de fazer tantas coisas. Elas são capazes de dar, elas são capazes de abrir o seu coração, porque elas não se apegam nas coisas desse mundo, elas não se apegam às coisas que se veem. Porque, meu irmão, a palavra de Deus diz assim, que as coisas que nós vemos, irmãos, elas vão acabar, mas aquilo que nós não vemos, aquilo é eterno. Então você acha que você é um Zé Ninguém, você acha que você é um fracasso, o inimigo pode estar falando para você, meu irmão, mas olha, os dons de Deus, o chamado de Deus, eles são irrevogáveis na tua vida. Então, meu irmão, continua fazendo o seu trabalho. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um dom. Uma vez um pastor, e algumas pessoas têm ideia que na igreja
As únicas pessoas que têm dom é aqueles que cantam, é aqueles que pregam, é os diáconos, os professores. E não, meu irmão, todos nós temos um dom. Todos nós temos algo para oferecer. Todos nós podemos ser usados por Deus. Há pessoas, meu irmão, que têm o dom de ligar para as pessoas, de se preocupar com as pessoas. Isso é um dom. Existe o dom da ajuda. Pessoas que têm o dom de suprir as necessidades das pessoas. Ela procura, né? Ela sempre está correndo atrás de algo para fazer algo para alguém, para ajudar alguém. Isso é um dom, meu irmão. Então um pastor uma vez, ele queria fazer uma reunião na igreja. Ele chamou alguns pastores ali. E ele chamou uma irmã, tinha uma irmã lá na igreja, e essa irmã, meu irmão, ela gostava de receber. Ela tinha o dom de receber. Então o pastor pediu assim: olha, irmã, nós vamos reunir aqui uns pastores aqui. Você não quer preparar alguma coisinha? Uma garrafa térmica, um café, uma coisinha aí para nós, né? O pastor pensou até mesmo pão com mortadela, já estava bom. Mas, meu irmão, aquela mulher, ela tinha o dom de receber. Quando o pastor chegou com os pastores ali, meu irmão, aquilo estava tudo bonito, com flor, estava tudo enfeitado. E por quê, irmão? Porque ela tinha o dom. Há pessoas que têm o dom de enfeitar, né? Elas fazem arranjos, né? Elas fazem quadros, né? Tem muita gente que pensa que é inútil, mas, meu irmão, você tem o dom. Você tem o dom de ser uma mãe. Você tem o dom de ser um pai. Você tem o dom de ser um profissional. Seja lá o que for, meu irmão, acredite em você. Acredite que você está fazendo o que Deus quer. Se você fala: Senhor, se eu estiver fazendo algo errado, então me coloca no lugar certo. Para que você seja como aquele vaso, meu irmão. Não seja um vaso egoísta que guarda tudo para você. Não, meu irmão. Quando Deus te der algo, cada vez que Deus te der algo, meu irmão, que você possa derramar por esse mundo, que você possa derramar sobre a tua casa, que você possa derramar sobre as pessoas. Esse é o dom que Deus te deu. Muitas vezes, meu irmão, você, né, anda na rua e Deus te deu o dom de você conversar com as pessoas. Hoje está difícil, mas às vezes Deus te deu o dom de conversar com pessoas, meu irmão. Há pessoas na rua que estão pensando em morrer. Há pessoas nas ruas pensando em se suicidar, pensando em fazer besteira. Há pessoas aí, meu irmão, pensando em desistir do casamento. Há jovens aí perdidos nas ruas, nas drogas. E você, meu irmão, tem o dom de falar com essas pessoas. Você tem o dom do amor. Você alcança essas pessoas. Então, meu irmão, faça isso. Faça isso. Não pense assim: o que eu estou fazendo? Será que vai mudar alguma coisa? Irmão, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Um grande pastor conhecido, Spurgeon. Não, D.L. Moody. D.L. Moody foi um grande pastor. Spurgeon também, ele foi um grande pastor. Eles eram contemporâneos, né? E D.L. Moody, ele foi um grande pastor, um homem que ensinava a palavra de Deus. Ele tinha seminários, né, teológicos. Um homem que foi usado, pregava para mais de 10 mil pessoas. D.L. Moody era um grande homem. E um homem ganhou aquele homem, D.L. Moody, para Jesus. Aquele homem pregou a palavra de Deus para D.L. Moody. E ele foi a única alma. D.L. Moody foi a única alma que aquele homem conquistou. Mas, meu irmão, se não fosse aquele homem, D.L. Moody não seria o que ele foi. E se não fosse D.L. Moody, milhares de pessoas não seriam salvas. Meu irmão, pensa bem, meu irmão. Se coloque na presença de Deus. Se coloque e fala: Senhor, eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade.
Não seja como Moisés, eu não sei falar. Não seja como Jeremias, eu sou muito jovem. Não, meu irmão, diga como Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu, mesmo com a minha fraqueza, mesmo com a minha dificuldade, mas eu quero te usar, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser alguém no teu reino, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Eu não sei que horas são já, velho. Irmãos, eu queria pedir oração. Nós vamos orar pela Carminha, pela tia Júlia, pela irmã Maria, o irmão Manuel, pelo pastor Lúcio, pela tia Vera, tá bom? Pelo Marcelo, filho da irmã Ana Maria, pela Carol, né? A Carol é namorada do meu filho, infelizmente perdeu o avô, né, no dia de hoje. A Bíblia fala que há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? E ele faleceu, e justamente hoje é o dia do aniversário do João Pedro. João Pedro nasceu nesse dia. E também o Mateus, né, filho do Wanderson, da Denise, da nossa igreja, nasceu também no dia 8, né? No dia 8, mesmo dia do João Pedro, né, nasceu o Mateus. Então nós vamos orar pela Denise, graças a Deus, e orar pelo aniversário do meu filho João Pedro, que graças a Deus, né, venceu o Covid, venceu todas as coisas, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amado? E mesmo se humanamente você achar que você não venceu, meu irmão, você pode ter certeza que você vai ver a tua vitória lá no céu. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro nesse momento por esses nomes. Eu oro, Pai querido, por todas essas pessoas que nós citamos aqui. Eu peço que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha visitar cada um. A Carminha, a irmã Maria, a tia Júlia, a tia Vera, Senhor, o irmão Manuel. Pai querido, eu oro pelo Marcelo, Pai, por todas essas vidas, Senhor. Eu oro pela família da Carol, Pai amado, que o Senhor venha consolar os corações, ó Pai amado. Deus, em nome de Jesus e de todos aqueles que têm perdido seus entes queridos, Senhor. Pai amado, abençoa, Senhor, cada vida. Eu oro pelas famílias, eu oro pelos casais. Pai, eu oro por essa mãe, eu oro por esse pai, eu oro por esse jovem, Pai, que está pensando em desistir de tudo. Eu oro por essa mulher que tem pensado em desistir de tudo, Senhor. Pai, por esse homem que se acha fraco, Pai, que acha que tudo se acabou, Senhor. Mas, Pai, fala nesse coração hoje. O Senhor falou que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso auxílio, Pai. E o Senhor nos ama. Pai querido, que essa pessoa venha levantar a cabeça. Fortaleça, Pai, os joelhos trementes, Pai. Fortaleça as mãos frouxas, Senhor. Tira toda a fraqueza espiritual. Tira toda a palavra, Pai, do inimigo. Toda a condenação, Senhor. Tudo aquilo que ele vem, Pai, para nos destruir, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, quebra, Pai, toda a maldição. Quebra, Senhor, toda a palavra maldita. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, por cada vida, eu oro por todos aqueles que estão enfermos. Deus, eu oro por essa nação. Tenha misericórdia, Senhor, que nós saiamos logo dessa situação, Pai. Nós não aguentamos mais, Pai, viver dessa maneira, usando máscara, Pai, parado, Senhor, tudo está parado. Deus, tenha misericórdia. Aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego. Aqueles que têm os seus comércios, Pai, estão preocupados. Pai, dê uma saída, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, envia os teus anjos, Pai, socorre o teu povo, o teu filho, a tua filha que está necessitando agora de alguma coisa, de um pedaço de pão. Pai, em nome de Jesus, Pai, o
Socorra, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é socorro, bem presente na hora da angústia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te agradeço, Pai. Eu oro pelos ofertantes, pelos dizimistas. Eu oro, Pai, pela Denise, Pai, pelo Mateus. Pai, eu oro pelo meu filho, João Pedro. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele. Muito obrigado, Pai, que o Senhor faça a sua vontade, Pai, na vida do João Pedro. Eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dele, Senhor. E eu creio, Pai, eu creio que nós veremos a tua glória em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa todos que estão ouvindo, Senhor, esse culto, estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O violão? Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Eu só queria cantar mais uma música. E você medita nessa música. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande, estou quase a desanimar. Sabe, filho, tu já leste a minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Nesta hora os amigos me desprezaram, até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas não o avistei. Uma coroa de espinhos me colocar e com cravos pontiagudos numa cruz me pregaram. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Tudo isso eu fiz por te amar. Tudo isso eu fiz por te amar, para que hoje eu pudesse te compreender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer, e a solução chegou pra você. Eu venci, você também vencerá. Eu sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Amém, meu irmão? Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Um grande abraço.
Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó o Pedrinho. Tchau. Tchau.